E aí galera, nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar os tipos de dados no JavaScript. Por que JavaScript? Nesse curso a gente também vai aprender JavaScript para trabalhar ali no front-end da aplicação, ok? E além disso, eu também quero te mostrar que os tipos de dados é comum entre todas as linguagens. Todas as linguagens vão trabalhar com tipos de dados, ok? Por isso eu vou te mostrar em outra linguagem diferente do Ruby. Para rodar código JavaScript, você pode usar o Replit também. Você só vai criar um container diferente para JavaScript. Igual você criou para Ruby, você vai criar para JavaScript. E além disso, todo navegador moderno ele consegue rodar JavaScript. Então, você pode abrir aí uma aba do seu navegador, apertar a tecla F12 e ele vai abrir para você aqui um console. Nessa aba console, aqui você pode escrever código JavaScript, ok? Beleza? Então dá para rodar código JavaScript direto no seu navegador. Mas eu vou utilizar o Replit aqui para ficar mais simples, ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de dado que a gente viu, mais simples, são os tipos de dados booleanos, que são os valores lógicos, que podem assumir o valor de verdadeiro ou falso. E no JavaScript a gente também tem os tipos de dados booleanos, e eles são iguais no Ruby, true and false. Mas primeiro deixa eu te ensinar como criar variáveis no JavaScript. Então, para criar uma variável no JavaScript, a gente utiliza a palavrinha var, coloco o nome da variável, coloco o igual e o valor que essa variável vai receber. Então eu vou criar uma variável aqui chamada verdade, que vai armazenar o valor true. Uma coisa diferente aqui do JavaScript para o Ruby é que o JavaScript a gente acaba colocando aqui o ponto e vírgula no final de cada linha, ok? O ponto e vírgula serve para identificar o final de uma linha. No JavaScript ele não é obrigatório, mas é uma boa prática utilizar o ponto e vírgula no final. Então eu vou fazer tudo com ponto e vírgula aqui para vocês acostumarem com essa prática. E vou criar aqui também outra variável para armazenar o valor false. E se no final do arquivo aqui a gente colocar uma dessas variáveis, o JavaScript vai mostrar para a gente o valor delas aqui no terminal. E apareceu aqui no terminal o true. E no JavaScript a gente também tem os mesmos operadores booleanos. A gente pode fazer a negação, a conjunção e a disjunção. E funciona da mesma forma que é no Ruby, no JavaScript, ok? Então, se eu negar uma verdade, ela vira uma falsidade, vai dar false. Então, deu false ali no terminal. E se eu nego uma falsidade, vai dar true. A conjunção ou a operação lógica AND, ela é representada por esses dois ex-comerciais aqui. Então, uma expressão lógica composta por duas verdades também é uma verdade. Então, isso aqui vai dar true. E deu true ali no terminal. Agora, uma expressão lógica composta por uma verdade e uma falsidade é uma falsidade também, então vai dar false. E a disjunção ou a operação lógica OR ou é representada por essas duas barrinhas verticais, ok? Então isso significa verdade ou falsidade. Então uma expressão lógica que é composta por uma verdade ou uma falsidade é uma verdade, porque um dos lados ali é verdade. Então isso daqui vai dar true no terminal. E deu true. Então, esses são os booleanos e eles se comportam quase que da mesma forma que no Ruby, ok? E nas versões mais novas do JavaScript, para você criar uma variável, você pode utilizar o let. E segundo a comunidade, é melhor utilizar o let, porque o var ele tem alguns efeitos colaterais ali não muito desejáveis. Mais para frente você vai descobrir por quê, mas é melhor sempre usar o let se você estiver utilizando a versão mais nova do JavaScript. Então, a partir de agora eu vou começar a utilizar o let ao invés do var. Beleza? E o próximo tipo de dado que a gente viu foram os tipos de dados numéricos, os inteiros e os reais. E aqui no JavaScript vai funcionar quase que da mesma forma, a gente vai poder fazer cálculos com esses números. Então, vou criar aqui uma variável chamada número e vou dar um valor para ela aqui de 10. Utilizando o let, a sintaxe vai ficar assim: let, nome da variável, igual a 10. Isso cria uma variável no JavaScript. A partir dessa variável criada, a gente pode fazer contas aqui, qualquer cálculo com essa variável. Então, se eu fizer número vezes 2, vai dar 20. Em relação aos tipos de dados numéricos, basicamente é isso. Você pode fazer contas com esses números, utilizar esses números para representar alguma coisa também. Beleza?
E o outro tipo de dado que a gente viu foram as strings, que são os tipos de dados de texto, que serve para representar frases, títulos, qualquer coisa que tenha palavras e letras. Para criar uma string no JavaScript, as regras são as mesmas. A gente utiliza aspas simples ou aspas duplas para representar uma string. Então eu vou criar uma variável aqui chamada nome, que vai receber uma string com o meu nome. Então, let nome igual a... E assim como o Ruby, o JavaScript também segue um pouco do paradigma da orientação a objetos. Então, toda string aqui, todo inteiro, todo objeto que a gente criar aqui vai ter funções dentro dele que a gente pode chamar. Igual a gente fez no Ruby lá para deixar o texto em caixa alta ou deixar tudo minúsculo. O JavaScript também já tem algumas dessas funções já implementadas, prontos para a gente usar. E, como a gente viu no Ruby, para a gente descobrir isso, a gente olha a documentação da linguagem. Então, se a gente quiser ver o que dá para fazer com um string, a gente pesquisa aqui JavaScript string e abre aqui a documentação da string do JavaScript. E como documentação aqui, você pode utilizar a referência do MDN, que é a galera da Mozilla lá que mantém essa documentação. E você pode utilizar essa aqui também do W3 Schools. Mas eu vou abrir aqui a do MDN, ok? E aqui você vai ver que aqui tem um exemplo de uso explicando tudo sobre as strings no JavaScript. E lá embaixo, se você descer, vai ter uma lista de métodos, ok? E nessa lista de métodos tem tudo aqui que dá para você fazer com string. Assim como o Ruby, só é um pouco diferente aqui a documentação. Vou te mostrar alguns desses métodos, só para você ver, ter noção de como utilizar os métodos no JavaScript, que é um pouco diferente do Ruby. Então, para deixar uma string com todas as letras em caixa alta, no JavaScript a gente vai usar a função toUpperCase. Então a gente pega essa variável que a gente criou, que tem a nossa string, que é a variável nome, e chama o método toUpperCase. Então, nome.toUpperCase. A principal diferença aqui do JavaScript para o Ruby, primeiro, é o jeito de escrever aqui, o padrão de nomenclatura. No JavaScript, a gente utiliza o padrão Camel Case, que é esse padrão que está escrito aqui. Para separar as palavras, a gente coloca a letra da próxima palavra em maiúsculo. Enquanto no Ruby, a gente separa as palavras de um método, de uma variável, utilizando um underline. Okay? No JavaScript vai ser esse padrão aqui, Camel Case. E outra diferença para o Ruby é que no JavaScript, uma função ou um método, para você chamar ela, você tem que abrir e fechar os parênteses. Significa que você está invocando aquela função nessa variável nome, ok? No Ruby, você pode fazer isso também, abrir e fechar o parênteses para chamar uma função, só que ele é opcional. E quando a gente não tem argumentos para passar, no Ruby a gente não utiliza os parênteses, ok? Mas no JavaScript é obrigatório. Se você quiser chamar uma função, você tem que utilizar esses parênteses aí. E rodando aqui, a gente vai ver aqui no terminal que a string ficou com as letras em caixa alta. E assim como o toUpperCase, a gente tem o toLowerCase, que faz o contrário, deixa tudo em minúsculo. E rodando aqui você vê que ficou tudo em minúsculo. E assim vai com todas as funções que tem lá para a gente utilizar nas strings, ok? E para acessar um caractere específico de um string funciona da mesma forma que no Ruby. A gente usa a string como se fosse um array de caracteres. A gente pega a variável nome, abre o colchete, coloca a posição, o número da posição do caractere que você quer e fecha o colchete. Lembrando que a posição sempre começa contando no 0, então se você quer o primeiro caractere, você vai utilizar o índice 0. E aqui ele retornou para a gente o i maiúsculo, que é o primeiro caractere dessa string nome aqui. Outro tipo de dado que a gente viu foram os arrays, que servem para representar lista de elementos, uma lista ordenada. Ou seja, os elementos dessa lista são identificados pela sua posição nessa lista. E para criar um array no JavaScript, a sintaxe é a mesma do Ruby, é só abrir e fechar um colchete. Vou criar aqui a lista de nomes. Então, isso aqui para o JavaScript é um array, é bem parecido com o do Ruby, e é um array de strings. Para acessar um elemento do array, a gente também utiliza a posição desse elemento no array. Então, se eu quiser o segundo elemento, eu tenho que acessar a posição 1, lembrando que começa sempre no 0.
E assim como o Ruby, o JavaScript também tem a propriedade length, que serve para te dar o tamanho daquele array. E nesse caso aqui, deu 3, que é a quantidade de strings que tem dentro desse array. E no JavaScript não é tão fácil quanto no Ruby para você saber se um array está vazio ou não. No Ruby a gente utilizou o método .empty, que ele retorna true ou false, se o array está vazio ou não. Aqui no JavaScript não tem essa facilidade. Para você saber se um array está vazio, você tem que ver se o length desse array é 0. Se for 0, é porque é vazio. Se for maior que 0, quer dizer que tem algum elemento lá dentro. Então a gente faria nome.length igual a 0. E no caso aqui deu false porque tem 3 elementos nesse array, ok? Isso aqui é só uma comparação para saber se a propriedade length desse array é igual a 0. Quando a gente compara, a gente utiliza 2 iguais. A gente vai ver isso lá para frente. Mas só para você saber aqui como ver se um array está vazio no JavaScript. Outra coisa que a gente viu também é que os arrays eles são dinâmicos. A gente pode adicionar mais elementos à medida que a gente for precisando. E no JavaScript, para fazer isso, a gente utiliza a função push. A função push, ela coloca um elemento no final do array. Então, vou adicionar aqui mais um nome nessa nossa lista de nomes e vou utilizar a função push. Então, a gente vai fazer nomes.push e vai abrir parênteses e vai colocar entre aspas, que é um array de strings aqui no caso, um outro nome, por exemplo, Júlio. Então esse código aqui da linha 5 vai adicionar essa string Júlio dentro do array nomes. Então se a gente printar aqui o array nomes no final aqui do nosso código, é para aparecer o array com 4 elementos. E tá aqui o Júlio no final do nosso array. E o outro tipo de dado que a gente viu lá no Ruby foi a hash. Só que no JavaScript a hash não é chamada de hash, ela é chamada de object. Mas a ideia é a mesma, é uma estrutura de chave e valor. A gente tem uma chave e tem um valor. Essa chave aponta para um valor. É uma lista de chave valor. Então eu vou criar aqui o object de pessoa, que vai representar uma pessoa com nome e sobrenome, igual a gente fez lá no Ruby. Lembrando que o object também é identificado pelas chaves, ok? E aqui dentro a sintaxe vai ficar bem parecida com a do Ruby, aquela primeira sintaxe que a gente viu. Você dá o nome da chave, no caso aqui eu vou colocar nome e sobrenome, então nome, 2 pontos, abre aspas e coloca o nome. Vírgula para separar os elementos, igual lá no Ruby. E a próxima propriedade aqui, sobrenome. E essa variável pessoa que a gente criou está armazenando então um object que tem as propriedades nome e sobrenome. Para acessar essas propriedades desse object, basta utilizar o ponto. Então a gente vai fazer aqui pessoa.nome. E rodando aqui, você vai ver que ele vai retornar para a gente justamente o nome que a gente colocou na chave nome. Essa parte é diferente do Ruby porque a gente acessava o valor de uma hash utilizando os colchetes e passando a chave dentro dos colchetes. No JavaScript a gente pode acessar utilizando o ponto mesmo. A gente faz objeto, ponto, nome da propriedade, igual a gente fez aqui, pessoa, ponto, nome. Mas também dá para acessar utilizando colchetes. Então o JavaScript oferece essas duas formas de acessar propriedades de um objeto. E o JavaScript também possui mais 2 outros tipos de dados que eu queria mostrar para vocês, que são tipos de dados bem simples, mas que pode aparecer bastante aí nos códigos e durante a execução de algum código JavaScript. O primeiro tipo de dado que eu quero te mostrar é o nada. É o tipo de dado que representa o nada na programação, que é o null, que significa nulo. Vou criar aqui uma variável chamada nulo só para te mostrar o que é esse null. E o nulo é simplesmente o nada. Então, se você vê essa palavrinha N-U-L-L aí, null, significa o nulo, que é um valor nulo. Não tem o que explicar. É um valor nulo, que não representa nada, ok? E o outro tipo de dado que o JavaScript tem, esse que é só do JavaScript, é o undefined, que serve para representar coisas que não foram definidas. Vou criar uma variável aqui chamada indefinido, só para te mostrar o undefined.
e tá aqui o undefined. Então se você se deparar com essa palavrinha undefined aí no seu código, em alguma execução de um código JavaScript, significa que você esbarrou em alguma propriedade indefinida. Por exemplo, numa hash, se você tentar acessar uma chave que não existe dentro da hash, o JavaScript vai te retornar undefined. Por quê? Porque essa chave não está definida naquela hash. Eu falei hash, mas era objeto, no JavaScript é objeto. Então voltando aqui no nosso objeto pessoa, que a gente tem a chave nome e sobrenome, se a gente tentar acessar uma chave que não existe, como idade, por exemplo, o JavaScript vai retornar para a gente undefined. Viu? Ele retornou aqui undefined, porque a idade não é uma chave que existe dentro desse objeto pessoa. Okay? E era isso que eu queria te mostrar sobre o JavaScript. São os tipos de dados básicos, igual a gente viu no Ruby, só que em outra linguagem, para você ver que os tipos de dados são comuns entre as linguagens e que eles também são muito importantes para você entender o que está acontecendo ali em qualquer código. Beleza? Então, pratica aí. Brinca um pouco aí com JavaScript no Rapid, cria umas variáveis, faz os cálculos, o string, tenta fazer alguma coisa, olha um pouco a documentação, tenta brincar ali com algum método, só para isso fixar um pouco na sua mente, ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima!